convidado do Na Real na TV desta semana é Walter Mendes. Ele é economista, é especializado em gestão de ações e é diretor executivo do Comitê de Aquisições e Fusões, uma entidade ligada à BMF-Bovespa, à Ambima, à MEC e ao IBGC. Esse comitê, ele inspira e orienta boas práticas na área de fusões, aquisições e mesmo de ofertas de ações nas empresas como órgão de proteção ao investidor e à própria empresa. Comigo, como sempre, como entrevistador, Francisco Petros, que é parceiro no nosso site Na Real, Política e Economia Na Real. Petros, obrigado. Obrigado, Walter. Muito obrigado. Petros, você que é um especialista nisso. Você tem uma larga experiência no mercado financeiro de capital. Foi gestor de recursos, foi analista de investimento, trabalhou em instituições brasileiras, trabalhou no mercado internacional. E agora está nesta função de autorregulação do mercado. O que faz exatamente o CAF, o Comitê de Aquisições e Fusões? Eu vou contar um pouquinho da história, só para depois eu explico qual é exatamente a função. Em 2009, final de 2009, a CVM chamou algumas entidades do mercado, as principais entidades, e disse que seria interessante a criação no Brasil de um órgão muito similar ao Takeover Panel inglês, que é um órgão que orienta e julga operações de fusões e aquisições, operações de ofertas públicas e de fusões e aquisições entre empresas abertas. Aí por que isso? Porque a CVM percebia ali, e eu acho que existia um certo consenso entre as entidades sobre isso, de que a forma como estavam sendo feitas as operações, ou têm sido feitas essas operações, as mudanças, né, a variedade dessas operações, fazia com que seja muito difícil para uma entidade estatal que tem que seguir suas normas, tem que seguir a lei, ela consiga acompanhar a evolução do mercado, ela consiga responder rapidamente a essa evolução. Então, seria interessante que houvesse uma entidade que não tivesse as limitações de um órgão estatal, uma entidade do mercado, que orientasse e julgasse essas operações para que elas fossem feitas de uma forma mais justa, de uma forma mais adequada, e com isso tentando antecipar ou tentando evitar os litígios, os problemas que normalmente acontecem. Vocês veem que há operações hoje, ofertas hoje, que demoram 3, 4, 5, 6 meses para que realmente se realizem. Isso é disfuncional para o mercado, né? Isso cria uma incerteza. Isso significa que o CAF ela substitui a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM? É um complemento. O CAF não faz nada que seja contrário ou que seja a função própria que a CVM tem. A ideia é que ele complemente isso, tentando antecipar os problemas que muitas vezes a CVM tem que resolver mais tarde, depois que os litígios acontecem. Walter, qual a força legal das orientações? Há alguma força legal das orientações do CAF? O CAF encontra ou você diz, um problema e ele diz, é assim, assim, assim. Tem força legal? O CAF, alguma institucionalidade? Então, o CAF, como ele foi criado como uma entidade de autorregulação, e a adesão ao CAF por parte das empresas é voluntário, ou a apresentação de operações, ainda que as empresas ou ofertantes não sejam aderentes ao código do CAF, essa apresentação dessas operações é voluntária, o CAF não tem força legal, não tem uma força estatal, a não ser... a única ligação que existe é através de um convênio que a CVM fez com o CAF ainda em 2013, quando foi criado o CAF, para operações de reestruturações societárias entre partes relacionadas, né? Então, no caso, controlador e controlada, esse tipo de operações. Esse convênio foi feito em 2013, no qual a CVM dá a presunção de regularidade para as operações que passem pelo CAF. Ou seja, passando pelo CAF, essa operação terá, obviamente, um rito muito mais rápido junto ao órgão do governo. No mercado internacional, essa ausência de força legal também prevalece? Essa ausência de força legal, ela
ela existiu, né, essa voluntariedade existiu, por exemplo, na instituição que deu inspiração ao CAF, o Takeover Panel da Inglaterra, entre 1968 e 2006. Após 2006, essa instituição ganhou força estatal e hoje ela está na lei das SAs inglesa e ela tem enforcement estatal, como a gente chama, tem força de lei. Agora, na Austrália, quando foi criado... Mas na União Europeia... Desculpa, isso foi feito em 2006, não só para o Reino Unido, bem lembrado, mas para toda a União Europeia. Então, todos os países da União Europeia tem que ter hoje órgãos iguais a esse, e esses órgãos têm força estatal, sim, tem enforcement estatal. Deixa eu ver se eu entendi. Isso quer dizer o seguinte, se houver uma operação equivalente no mercado brasileiro, de uma fusão, de uma aquisição, de um fechamento de capital ou alguma transação com ativos de empresa, e o CAF inglês ou o CAF dos países europeus emite uma opinião, isso significa que esta opinião, se positiva ou negativa, ou seja, sancionadora positivamente ou negativamente, ela passa a ser o balizador legal desta operação? Exatamente. A operação não é feita da forma se aquelas normas não forem obedecidas. Ou que qualquer operação tem que passar pelo órgão. Então o enforcement é exatamente para essas duas coisas. É a obrigatoriedade de que a operação passe pelo órgão e que, uma vez tendo a opinião do órgão, a operação seja feita daquela forma que o órgão opinou. Agora, há intenção ou alguma ideia de tornar isto um órgão também com poder, digamos, enforcement estatal no Brasil? Seria bom? Olha, eu acho que nós estamos muito no início, né? O CAF foi criado em agosto de 2013. Então, ele foi criado como órgão de autorregulação. A autorregulação no Brasil funciona muito bem. A gente vê o exemplo da Anbima, da própria Bolsa, quando criou o novo mercado, nível 1 e nível 2, isso tudo é autorregulação, né? Não tem força estatal, o novo mercado não tem força estatal. Agora, ele pode ter o apoio do governo, o apoio dos órgãos estatais. Por exemplo, o novo mercado, o governo, através do órgão regulador dos fundos de pensão, obrigou que os fundos de pensão tenham um percentual mínimo de ações em carteira que sejam do nível 1, nível 2 ou do novo mercado. Então isso é uma forma que o governo de alguma forma ele dá apoio, ele dá força estatal a uma regulação, a uma autorregulação que é voluntária. No caso da Anbima, também é uma autorregulação, mas a Anbima, por exemplo, hoje exerce várias funções que a CVM poderia fazer, né, em termos de aprovação, de operações, etc. Então, existe essa inter-relação, quer dizer, a autorregulação, ela complementa a legislação estatal, ela complementa o trabalho feito pelos órgãos estatais. No caso dos Estados Unidos, essa autorregulação não é adotada. Isso seria... exatamente por que razão que haveria? Olha, na verdade os Estados Unidos estão ficando isolados nesses termos, porque a Europa toda tem esse tipo de órgão, a Austrália, a África do Sul, Hong Kong, então existe em vários países e o Brasil agora adotou a partir de 2013, ainda estamos no começo de todo esse processo, mas também adotou. Nos Estados Unidos, a autorregulação não tem a mesma funcionalidade. Primeiro porque o mercado é muito grande, é disperso e tem a legislação, cada estado tem suas normas. Então é muito difícil você adaptar uma norma geral para todos os estados. E lá funciona da seguinte forma, quer dizer, existe uma liberdade muito grande para se fazer as operações e depois, se houver um problema, vai à justiça. Para vocês terem uma ideia, durante o período de 95 a 2000, durante 5 anos, nos Estados Unidos, as OPAs nos Estados Unidos, ofertas de ações, 34% delas foram à justiça em algum instante. Ou seja, um terço das operações. Um terço das operações foram problemáticas para o investidor ou para a empresa. Exatamente. Ou vis-à-vis a norma. Exatamente. E acabaram indo
indo para a justiça, foram resolvidas, ao fim e ao cabo, indo para a justiça. Na Inglaterra, durante o período de 95 a 2000, apenas 0,1% das operações foram para a justiça. Ou seja, quando você tem uma atuação de um órgão que se antecipa os problemas, que discute, orienta as operações, quando elas vêm a mercado, a chance de que haja um problema é muito, muito baixa, porque ela já foi acertada, ela já foi, né, orientada, ela já foi arrumada antes que ela venha a público. Agora, Walter, fica claro para quem investe, ou já é investidor ou vai investir, a importância da existência desse órgão, mesmo que ele não tenha enforcement estatal. Agora, qual a importância para as empresas de aderir voluntariamente a um processo desse? Sim. No caso, as empresas, como eu disse, na verdade tem 3 formas de você acessar o CAF. A primeira é a empresa que tem uma operação, ela vem ao CAF e apresenta a operação antes que ela venha a público ou depois, e o CAF então orienta e dá o parecer. Agora, a empresa pode aderir, como você está fazendo a referência, aderir ao CAF antecipadamente, ou seja, ela muda o seu estatuto, incorporando o código do CAF aos seus estatutos. Qual o interesse da empresa e qual a utilidade disso para a empresa você está colocando? A empresa, na verdade, ela está dando ela está dizendo o seguinte, que se no futuro eu fizer uma operação de oferta pública ou de reestruturação, eu vou seguir essas normas, vou seguir esse código. Ela está dando uma segurança para os seus investidores. E com isso, se a segurança é maior, o risco é menor, ela deve ganhar um prêmio com isso. É isso que nós imaginamos. Então, eu acho que é uma forma da empresa dar ao mercado digamos assim, um atestado de segurança das suas operações. É claro que se a empresa não tem intenção de fazer nenhuma operação que esteja fora das normas, que as normas do CAF são normas bastante, digamos, não tem nada de excepcional, né? Elas são normas de boas práticas, então acho que ela só ganha, ela não tem nenhuma perda, né? Se ela aderir, e ao mesmo tempo ela ganha uma imagem muito melhor, ou ela aumenta a segurança para os seus próprios investidores. E o investidor, Walter? O investidor, quer dizer, aquele que compra as suas ações, ou seja, o investidor institucional, qual seria o ganho que haveria em relação à maior adesão das empresas relativamente ao CAF? Então, o investidor hoje ele está sofrendo, né, muitas vezes com essas operações que se arrastam durante muito tempo, operações que muitas vezes são feitas de uma forma que os investidores não aceitam, né, com perdas, etc. Caso as empresas adiram ao CAF, ou seja, né, incorporem nos seus estatutos o código do CAF, obviamente ele tem uma segurança muito maior de que essas operações vão ser feitas da forma mais adequada, mais justa para o mercado. E se evita o litígio posterior, né? Ou pelo menos você, não obrigatoriamente você evita, mas a chance de você evitar é enorme. Então o investidor só tem vantagem nisso, porque ele vai ter uma segurança maior nos seus investimentos, porque ele sabe que a chance de acontecer um problema numa operação dessa, de oferta ou de reestruturação, vai ser muito, muito menor. Walter, pensando de outra forma, ou em outras palavras, nós tivemos, agora não, porque está meio parado, que o mercado não está, o ano passado também não tivemos, mas nós tivemos no passado aí algumas dezenas de ofertas públicas. Sim. Algumas bem-sucedidas, mas outras extremamente problemáticas, que se tornaram um mico na mão de investidores, né, institucionais e individuais. Se tivéssemos já, porque você disse que foi em 2013, um órgão como o CAF, mesmo sem força legal, você acha que alguns desses problemas teriam sido evitados? Caso essas empresas fossem aderentes ao CAF, ou caso essas empresas apresentassem essas operações ao CAF, há enorme chance de que os problemas não aconteceriam mais tarde, porque isso se evitaria num processo anterior de análise e discussão. E o parecer que o CAF iria dar, orientando como fazer a operação, certamente iria ter uma força grande de influência junto aos investidores, junto às próprias empresas e junto até mesmo à justiça, caso alguém fosse para a justiça. E dentre os emerging markets, os mercados emergentes, somente a África do Sul aderiu, e agora aderiu ou tem um modelo semelhante ao CAF. Lá há força legal?
Já há 25 anos. 25 anos. E lá tem força legal, sim. Na Austrália também. E a experiência tem sido boa? A experiência é boa e tem força legal. Na verdade, os países de influência da cultura inglesa, como Austrália, Hong Kong, como África do Sul, incorporaram, né, essa experiência inglesa, que começou em 1968, já há bastante tempo. Como você disse, a África do Sul lá já existe há 25 anos. Mas é o único país emergente que tem, pela influência inglesa, que tem o modelo do Takeover Panel inglês, que aqui no Brasil se chama CAF, e o Brasil está sendo o segundo a implantar isso. Quer dizer, isso inclusive para o mercado brasileiro, caso o CAF se constitua numa realidade, muitas empresas tenham adesão ao CAF, enfim, ele se consolide, vai ser um fator importante para a própria imagem do nosso mercado de ações. Isso dá uma segurança a todo o mercado. Walter, quando é emitido um parecer, como é que é o processo, vamos dizer, propriamente dito? Quer dizer, uma empresa que adere ou venha a solicitar um parecer, como é que é o procedimento até o parecer final? O CAF ele tem uma sistemática que é o seguinte: o código ele é baseado em princípios. Os princípios são poucos e consensuais, né? Digamos assim, são princípios básicos que facilmente as pessoas entendem e aderem. E as regras são mutáveis, as regras podem ser alteradas de acordo com o tempo, mas sempre respeitando os princípios, né? As empresas, então, elas podem aderir e daí, quando elas aderem ao código, elas incorporam isso aos estatutos, então as operações, obrigatoriamente, respeitando os estatutos, vão ser feitas de acordo com o código. Caso a empresa seja aderente ou não e resolva colocar ao CAF, né, oferecer a operação, né, a análise do CAF, ela faz isso enviando um documento, né, ao CAF. Eu que recebo esse documento. Como diretor executivo. Como diretor executivo eu recebo esse documento e daí eu passo isso para o nosso painel, que nós chamamos, são 11 membros independentes, que não tem nenhuma ligação direta com nenhuma das 4 associações que apoiam o CAF, são pessoas de notório saber e reputação ilibada, etc. Dentro desses 11 vão ser escolhidos 1, 3 ou 5 pessoas, dependendo do tipo da operação, a complexidade da operação, que vão analisar essa operação. E nós temos o compromisso de ter uma resposta rápida, porque este é um problema do mercado, as respostas são muito lentas. A tal funcionalidade. A funcionalidade do mercado. Para que se melhore essa funcionalidade, as respostas são rápidas, da ordem de 20 dias úteis, por exemplo, para uma consulta sobre uma operação. Tá? É importante só... E uma vez emitida essa opinião por estas 1, 3 ou 5 pessoas, o que acontece? Esse parecer é um parecer final? Esse parecer é um parecer final, é enviado para a empresa, né, ou para o ofertante que fez o pedido, que fez a consulta, né, e depois ele é divulgado no site do CAF, para que todo mundo conheça. Me esclareça uma coisa, se possível, claro. Possível, o seguinte: quais são os pontos principais que o CAF analisa numa questão? Sim, os princípios eu posso dizer, porque daí você pode dar uma ideia. O princípio, um dos princípios são poucos, o tratamento igualitário a quem tem o mesmo tipo de ações, né? Ou tratamento equitativo em diversos tipos, ou quando não é o mesmo tipo de ações, né? A participação de todos os acionistas, o envolvimento de todos os acionistas nas operações. Então a decisão não é da empresa, mas a decisão é dos acionistas. Isso é particularmente importante, por exemplo, quando você tem fechamento de capital de uma empresa. Hoje a sistemática é, mais ou menos, resumidamente, o seguinte: ou o investidor aceita ou cai fora, né? Ou pede a saída. Então, o que o CAF pressupõe é que todos os investidores tenham que se envolver na negociação. Ou seja, o princípio democrático da Assembleia Geral. Exatamente, exatamente. Também nós temos um ponto que foi para os princípios, normalmente não iria, mas foi pela gravidade, né, do que ocorre no Brasil hoje, que é a análise da consistência e coerência dos laudos de avaliação.
Hoje muitas operações são feitas com a emissão de um laudo de avaliação que sofre muitas críticas, né, em mercado, em nosso mercado, né? Muitos investidores reclamam muito disso, que muitos dos laudos não têm coerência, não têm consistência, qualidade muito ruim. A CVM fez um belo trabalho em determinar o que deve conter os laudos de avaliação, né? Mas, então, todos esses itens são checados como um checklist. Mas não existe um trabalho hoje, claro, um trabalho organizado de analisar a coerência dentro desses laudos de avaliação. E isso não é essencial. Propriamente entrar no mérito das premissas, não. Mas é observar à luz da literatura de finanças, da literatura de mercado de capitais, se aquela forma de procedimento ela é consistente com os resultados que ela procura auferir, é isso? Isso, é basicamente isso. Então, vou te dar um exemplo. Então, alguns laudos, por exemplo, tem diversos métodos de avaliação dentro do mesmo laudo, né? Alguns laudos, por exemplo, colocam como hipóteses de expansão, por exemplo, de receita ou de vendas, etc., números que não são exatamente aqueles que a empresa já divulgou para investidores, ou que não fazem muito sentido com o passado da empresa, né? Algumas vezes, por exemplo, se utiliza dados de mercado de uma matéria-prima, de um insumo, etc., que não são exatamente os dados que normalmente o mercado usa para se fazer a projeção, por exemplo, de o preço de um insumo ou de um produto de uma empresa. Então, existem inconsistências. Isso não significa refazer o laudo, hein? Veja bem, não é que nós vamos refazer o laudo, mas vamos olhar dentro do próprio laudo se ele é consistente internamente. E esse trabalho é um trabalho que seria único hoje, né, em todo o mercado. Então são alguns dos princípios, por exemplo, que nós temos e que eu acho que são princípios que todo mundo concorda que são claros e justos, e que embasam todas as nossas regras. Walter, uma outra questão, quer dizer, é sempre uma adesão voluntária. Eu explico Sim. o que eu estou perguntando. Então a empresa A, sabe-se que a empresa A está se fundindo com a empresa B, ou uma está comprando a outra. Sim. Se nenhuma das duas aderirem, o CAF não opina. Elas podem não ser aderentes, mas naquela operação fazerem uma consulta específica. Sim, mas ao se CAF. não fizerem nada, se não fizerem nada, o CAF não pode atuar. Não pode atuar. E se uma delas só fazer, ele pode atuar? Sim, pode. Se uma delas for aderente, ou se, na verdade, quando uma solicita a opinião ao CAF, é porque, na verdade, há um acordo entre elas, né? Agora, se as empresas, se uma delas for aderente, certamente a operação virá ao CAF. Walter, uma última pergunta e que me parece importante. O Brasil é um país de poder de controle acionário concentrado, ou seja, as companhias ainda têm dono. Sim. Poucas empresas são corporations no sentido americano, de dispersão de base acionária e diretoria, vamos dizer, que responde a uma larga gama de investidores. Sim. Como é que este cenário influencia nas avaliações que o CAF faz, em termos de conflitos de interesse entre o controlador e os outros acionistas? Primeiro que essa questão do controlador, né, ainda do nosso mercado ter a figura do controlador ainda muito forte, embora isso esteja mudando ao longo do tempo, isso já foi digamos assim, considerado como um problema para a criação do novo mercado, onde você só podia ter ações ordinárias. Então, esse sempre foi um obstáculo colocado, né, para qualquer mudança, para qualquer evolução na governança das empresas. Isso é sabido. Então, isso vai sempre existir. E no caso do CAF também é um obstáculo a ser vencido. Mas, assim como aconteceu com o novo mercado e todas as outras iniciativas que melhoraram a governança, evoluiu na governança, eu acho que ele vai ser vencido também. Tá? É claro que essa situação, como você perguntou, essa situação de controle, né, ainda de muitas empresas, como isso influencia em relação de conflitos de interesse, isso normalmente
ou muitas vezes cria-se um problema exatamente por causa disso. Existe o conflito, por exemplo, quando um controlador quer fechar uma empresa, como eu já citei aqui, e outras fechar o capital da empresa. Fechar o capital da empresa e tantas outras operações, né? Então existe sempre essa visão de que existe um prêmio de controle, né? Que na verdade, se você tem o mesmo tipo de ação, a sua ação é igual a que o controlador tem, você não deveria ter prêmio de controle para ninguém. Ou se existe um prêmio de controle, ele tem que ser dividido por todos os acionistas. Esse é um princípio básico que está em toda a raiz de todo esse processo. E que dá garantia, vamos dizer, mesmo que voluntária, àquela operação. Exatamente. Então essa é a questão do controle, sempre foi, né, um obstáculo a ser vencido em qualquer melhora da governança. Ele já foi vencido em várias outras etapas, em várias outras vezes. Nós achamos que no CAF vai ser mais um que vai ter que ser vencido e que nós esperamos que isso ocorra e que não seja um obstáculo intransponível, nós não achamos que será. Tá certo. Walter, muito obrigado. Betos, muito obrigado. E o Na Real volta na próxima semana.